Em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, Cazuza deu uma tragada num cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e falou: Deus, essa aí é para você. Será que a doença de Cazuza e sua morte tem ligação com o que ele disse para Deus? Mas será que realmente Cazuza disse isso? Mas se ele disse, onde está a fonte? Em qual jornal? Revista ou TV saiu isso? Quer saber mais sobre essa história de terror e vingança divina? Então fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé. Por isso, muito obrigado mesmo pela sua presença, participação e, acima de tudo, por sua preferência a este canal. Hoje nós vamos desmentir e desmascarar mais uma grande covarde mentira inventada por cristãos sobre a suposta frase de Cazuza num canecão e sobre a sua morte como uma punição divina. A pergunta que não quer calar é o seguinte: nós precisamos falar em qual situação morreu esse homem? Ah, sim. Precisamos falar. Não, Jason, mas todo mundo sabe do que ele morreu. Mas sim, vamos falar exatamente sobre essa situação. E qual foi a situação em que Cazuza morreu? Ao que se sabe, Brasil, ao que todo mundo sabe, Cazuza morreu de AIDS. Assim como milhões de pessoas já morreram dessa mesma doença, inclusive gente que nasce, gente que já nasceu com essa doença. Muitas delas não fumam maconha e nunca ofereceram um baseado para o Todo-Poderoso, mas nasceram com AIDS. Você sabia disso, crente? E um outro dado alarmante que muitos cristãos viram uma cara para não ver, que eu não quero ver sobre isso. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que muitas pessoas, milhares de pessoas que contraíram a AIDS, a maioria, ou milhares e milhões delas, são cristãs ou acreditam em Deus. Daí você já deve se perguntar, será que foi Deus mesmo responsável por todas essas mortes? Será que essas pessoas que contraíram AIDS, inclusive as crianças, é porque elas pecaram ou elas acenderam baseado e disseram: Deus, essa aí é pra você? Será mesmo, Deus, se essas pessoas não fizeram uma piadinha contra o Senhor e o Senhor pesou a mão, como o Senhor sempre faz? Será que essas crianças, essas mulheres casadas que estão dentro de casa esperando seus maridos, que estão orando nas igrejas, de repente têm uma relação sexual com seus maridos e elas contraíram HIV? Será que essas mulheres não estão acendendo baseado contra o Senhor? Chegando lá e dizendo: essa aqui é para o Senhor, Deus. Outra coisa, cara, você deve se perguntar, será que Cazuza ele pegou AIDS depois de dizer isso? Ou ele já estava contaminado nesse dia que ele fez isso? Boa pergunta, né? Aí você me pergunta, mas Jason, o que é que tem a ver, assim, se ele já estava doente ou se ele contraiu a doença após ele falar isso? Ora, isso é muito importante de saber, porque se ele já estava contaminado, me parece surreal, se ele já estava contaminado, me parece surreal que Deus já tenha castigado o cara antes do crime. Por outro lado, se ele pegou a AIDS só depois de ter feito isso, aí o castigo realmente foi muito forte, apenas diante de uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha boba. O cara fez isso e Deus colocou AIDS no cara. Simplesmente pro cara chegar e ter dito: Deus, essa é pra você. E quem foi que fez a maconha? Foi Deus? Pensando bem, eu acho que é bem possível, viu? Que os poucos anos que Cazuza teve após o contágio possa ter sido, assim, sabe, de verdade agonizantes para ele. Mas eu penso que no geral, eu acho que ele teve uma vida também feliz, uma vida realizada. Ainda que essa vida não esteja de acordo com as diretrizes, né, da visão religiosa cristã, mas eu acredito que ele teve a sua liberdade. Mas algumas pessoas dizem: mas tá vendo aí como é que Deus pesa a mão? É desse jeito. Deus, ele mandou um castigo para matar e matou o Cazuza. Mas espera aí, senhor crente, todo mundo vai morrer, meu amor. Ou o senhor não está sabendo dessa notícia até agora? Até mesmo os idiotas, pessoas idiotas demais que escrevem essas merdas de notícias, elas vão morrer também. Até mesmo o YouTube que está falando isso para você vai morrer também. E quando eu morrer, pessoal, lembra de mim, tá bom? Apesar que assim, né? Eu
não soltei nenhuma fumaça de maconha para Deus e falou: Deus, essa aí é para você, mas eu vou morrer. E quando eu morrer, será que você do outro lado vai lembrar de mim? Será que você do outro lado aí vai dizer assim: poxa, como o Jason fez falta? Muitas pessoas vão chegar e dizer assim: poxa, como o Jason me libertou, o Jason me ajudou. Outras pessoas vão dizer: ah, mas o Jason me ensinou muita coisa. Ah, as pessoas vão pensar: poxa, mas o Jason era importante para esse meio, né? Será que vocês vão pensar nisso? Eu tô até parando aqui para pensar sobre isso daí, sabe? Será que vocês vão parar um momento após a minha morte e vão ver essas minhas palavras, vão voltar esses meus vídeos aqui para ver tudo? Será que isso vai acontecer? Será que eu tô conseguindo marcar a vida de alguém? Será que eu tô conseguindo entrar na cabeça, no coração de alguém? Será que eu consigo ser uma inspiração para alguém? Ai, às vezes eu fico pensando, às vezes eu paro, assim, apago as luzes do meu quarto, fico olhando para o teto e fico me perguntando: será que meu trabalho é importante? Será que as pessoas gostam do meu trabalho? Mas, vida que segue, vamos nessa. Então, Brasil, todas as pessoas vão morrer, até esse mundo, essa terra vai ser extinta. Todos os dias várias pessoas adquirem várias doenças, ou sofrem de acidente, algum acidente fatal e chegam a óbito. E lamentavelmente, é isso que acontece, essa é a realidade. É isso que acontece todos os dias, senhor crente, e acontece inclusive com os próprios crentes, padres, pastores, mãe de santo, né? Ou pais de santo, rabino, ou seja lá o que for. Até mesmo você, meu telespectador que está me vendo do outro lado aí, você também vai chegar ao fim. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte, cara: será que você que está aí do outro lado gostaria que atribuíssem a sua fatalidade a um castigo de Deus? Por que cristãos fundamentalistas imaginam que o Deus deles age? Não age. Deus não serve para absolutamente nada. Nada. Para que serve Deus? Para nada. Você com Deus continua sendo você. Acabou. Então, quando o cristão diz: olha, mas foi Deus que fez, é porque ele quer colocar em evidência o poder do seu Deus, mesmo sabendo ele, né, que o próprio Deus dele não colaborou em nada para que a morte de Cazuza e das demais pessoas que morreram com essa doença ocorresse. Eu acho que é uma falta de respeito e até mesmo de sensibilidade com as pessoas que morrem de acidente ou que morrem de alguma forma e chega um crente e diz: ah, isso aí foi castigo de Deus, sabia disso? Então, uma pessoa que morre de uma maneira trágica, um cristão diz isso é uma falta de respeito muito grande com as pessoas que morrem, né? Agora vamos para algo mais verídico sobre esta situação. Será que Cazuza disse isso? Ou Cazuza não disse isso? Bora pensar, vamos pensar. Por que Cazuza iria fumar um cigarro de maconha num canecão, Brasil, diante de um público de milhares de pessoas? Brasil, se Cazuza tivesse realmente feito isso, ele seria preso imediatamente pela polícia por posse de entorpecentes e incitação ao uso de drogas para a juventude. Ele seria preso naquele momento, e pelo que nós sabemos, pelas manchetes de todos os jornais do Brasil, já que a imprensa adora um escândalo de vez em quando, a gente sabe, cara, que isso não saiu em canto nenhum. Não existe uma fonte que diga que Cazuza falou, acendeu um cigarro de maconha para Deus e falou: essa aí é para o Senhor. Mas, como todo bom site religioso, eles não citam fontes. Esses youtubers falam, repete e não citam uma fonte sequer. Não dizem que data aconteceu isso, ou o ano que supostamente aconteceu. Eles não mencionam os nomes das testemunhas, eles não dão os vídeos mostrando ele fazendo isso. Nada. É só mentira em cima de mentira. É copia e cola, copia e cola. É desse jeito que trabalham os cristãos. Brasil, honestidade e religião nunca andaram juntas, nem tampouco de mãos dadas, nunca se conheceram. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado mesmo pela sua consideração.
Obrigado pela sua paciência e por você estar conosco até este momento. Mas você consegue entender como esses cristãos são maldosos, preconceituosos, narcisistas, machistas, megalomaníacos, são tendenciosos e cheios de ódio, de vingança no coração. Esses crentes da ala mais fundamentalista, né? Eles querem defender a ideia de um Deus vivo. De um Deus que ressuscitou, um Cristo ressurreto, ou de um Espírito Santo ativo, completamente poderoso, capaz de agir a qualquer momento, dia, tarde, noite, madrugada, para defender a sua honra, para defender o seu nome, para defender a sua glória. Mas todos nós sabemos, Brasil, que esse homem Deus só tem poder aqui, neste livro aqui dentro. Só que, assim como o Hulk, ele só tem poder dentro do gibi. Fora da Bíblia e fora do gibi, nem Jesus, nem Hulk existem. Então, Brasil, um fortíssimo abraço para você e muito obrigado por você estar conosco. E você que gosta dos nossos conteúdos, eu vou pedir a você, por favor, cara, nos ajuda a chegar mais longe, porque esse movimento, ele também depende de você. Ele depende de você para se expandir, ele depende de você para chegar em mais corações e em mais mentes. Então, por gentileza, nos ajuda para que a nossa parceria e para que esse nosso movimento possa chegar em mais corações. Até o próximo vídeo. Se assim, o Deus que matou Cazuza, né, quiser. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.